Então, eu quero compartilhar com vocês algo de Deus, que está em Ezequiel, no capítulo 37, e o versículo é o de número 11 e 12, e a gente vai também para o capítulo 47, tá bom? Ezequiel 37, versículo 10, 11, 10 e 11 e capítulo 47. Vou ler e para vocês sintetizarem, né, para a gente poder meditar. Profetizei como ele me ordenara, então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Então ele me diz, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Capítulo 47, versículo 12, diz assim: junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Os seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém? O livro de Ezequiel, né, é um livro que eu gosto muito. É um livro que particularmente eu me familiarizo muito, me identifico muito, então eu sempre gosto. Acredito que eu já preguei no livro de Ezequiel, em alguma outra passagem, na vigília. E a palavra do Senhor, ela se renova, né? Cada manhã, dia após dia. E às vezes, por mais que a gente já tenha lido um texto, um outro, a gente acaba passando os olhos ali, meditando, e acaba saltando alguma coisa de diferente, né? O que me chama a atenção no capítulo 37 é porque é um capítulo muito pregado, muito já com muita referência, né? Mas o que me chama a atenção é que começa com a visão do Vale de Ossos Secos. O versículo que eu li já é finalizando esta visão do Vale de Ossos Secos. E a gente percebe que toda a visão se passa fora do querer do profeta. A gente percebe que no versículo 1 é a mão do Senhor que veio sobre ele, é o Espírito que levou ele até o meio do vale de ossos. Ele analisa todo o cenário, pode analisar o cenário. Deus faz uma pergunta ao profeta, o profeta devolve para Deus dizendo que ele que sabe, né, se os ossos eles poderiam reviver ou não. Deus manda que ele profetizasse, ele profetiza, então há uma restauração, e ali era uma profecia mostrando todo o estado espiritual, né, da nação de Israel, e Deus mostra ao profeta que ele tem poder para restaurar a nação de Israel, que oscilava muito na vida espiritual e fazia com que, hora ou outra, Deus enviasse então uma nação para subjugá-los, para discipliná-los. Eles então se lembravam de Deus, após se lembrar de Deus, e voltar às práticas, né, dos mandamentos, preceitos que Deus estabelecera. Então, Deus os libertava, Deus os deixava ir por um tempo. Nessa passagem aqui, no finalzinho, começa a dizer que ele profetizou como Deus ordenou, o Espírito entrou neles, o exército, né, os ossos, né, que estavam ali,
se puseram em pé e o que Ezequiel vê é um exército grande em extremo. O texto é explicativo. O texto ele é explicativo. O texto já mostra falando que esses ossos são a casa de Israel, no versículo 11. É a casa de Israel, então é o povo de Deus. E o que me chama a atenção começa aqui, com eles dizem. Porque o versículo 11 começa: então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Isso é Deus falando. Eles dizem é o que a nação vizinha falava a respeito de Israel. Que os ossos se secaram e que não haveria mais esperança, pois eles estavam cortados. Quando a gente percebe isso, é uma realidade. Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. É como se estivéssemos cortados. A palavra do Senhor vai dizer lá nos evangelhos que o machado está posto à raiz, né? E toda árvore que não dá por bom fruto, ele corta. O não produzir é justamente porque não está tendo uma vida, e esta vida de Deus na vida dessa pessoa ou deste povo. Logo a gente compreende então o seguinte, que Deus mostra para Ezequiel o poderio que ele tem para a ressurreição, para a restauração de uma nação que está distante dele. Que ele é capaz de pôr de pé, é capaz de se tornar um grande exército, mas Deus não quer que esta restauração seja vã. Logo a gente precisa entender um pressuposto, que Deus jamais vai restaurar alguma coisa para que não tenha serventia ou para que o nome dele não seja glorificado. Então a gente conclui: a restauração de Deus é para que haja glorificação do nome dele e que há um propósito estabelecido de Deus na restauração. Então, perceba comigo o seguinte: é um exército grande, é em extremo, há uma fala de Deus, que é a casa de Israel, mas há uma fala de uma nação vizinha dizendo que eles estão sem esperança, que eles estão cortados e que então não haveria de forma alguma possibilidade. Ora, quem somos nós ou qual é a voz que nós estamos ouvindo nesses dias? Quem temos dado, a quem temos dado ouvido? Nós precisamos imediatamente silenciar as vozes externas e ouvir rapidamente a voz de Deus. A voz de Deus é: nós somos um poderoso exército. Nós somos o seu povo. Nós somos a esperança de Deus para um mundo caído. Se nós somos a resposta enviada de Deus para este mundo, está na hora de nos
posicionarmos. Está na hora de nós marcharmos como, de fato, um exército de Deus, alinhado para o combate, para o embate, para a peleja que Deus tem apresentado a nós. Lembro-me que no Velho Testamento, boa parte de um exército fugiu, retornou, regressou, e apenas 300 pelejaram a causa que Deus estava pleiteando por meio de Gideão. Ora, nós sejamos hoje parte destes 300, parte deste grande exército, para que a gente possa realizar a obra de Deus. De fato, a obra de Deus não é feita por pessoas medrosas, preguiçosas, desleixadas e pessoas que não se comprometem de fato com a causa. Deus por si só não precisaria de nós, mas Deus, em sua soberania, conta conosco para que a gente possa fazer parte deste processo. Então, Deus, nessa noite, Ele nos faz, em um pleno sábado, lembrar quem de fato nós somos e para que fomos chamados. Nós estamos, esta vigília, ela só acontece porque pessoas entenderam que fazem parte do grande exército que foi restaurado por Deus e que é necessário avançarmos, marcharmos em direção à vontade de Deus. Quantas vezes eu olho para este projeto e eu vejo um exemplo de perseverança, fidelidade, de comprometimento, porque hoje nós estamos vivendo uma era onde muitos, né, vivem de qualquer forma, de qualquer maneira, não se posiciona, não se interessa. Igreja é quando der, se der, né, sem saber que a igreja, templo, santuário, só existe por causa da pessoa. E a pessoa é a extensão de tudo aquilo que se faz. O exército precisa entender que não há uma separação de vida espiritual para a vida secular. Se você é espiritual, tudo é espiritual. Seu trabalho se torna espiritual. O lugar que você para lanchar é um campo, né, espiritual, pronto para que seja uma terra evangelizada. Quando a gente vai para o capítulo 47, a gente vai ver lá no versículo 12 que às margens ou junto ao rio, né, de um lado e de outro, nasce toda a sorte de árvore. E este exército, grande em extremo, precisa entender que, como árvore frutífera, a gente precisa dar fruto para se comer. A gente precisa ser uma igreja viva, produtiva, uma igreja que traz um alimento sólido, um alimento de substância, de sustentabilidade para um tempo difícil. Hoje a gente vive uma época de desigrejados, daqueles que não estão dentro de uma instituição, por achar que são autossuficientes, que não precisam.
Mas só houve restauração no Vale de Ossos Secos porque osso juntou ao seu osso, veio nervo, veio carne e veio o espírito. Então, é necessário que a gente compreenda que nós, para darmos frutos, precisamos estar arraigados em comunhão, em amor, em toda sorte de bênção. A gente precisa estar congregando, a gente precisa ter um pastor sobre nós, alguém que coloque a mão sobre a nossa cabeça, que nos abençoe, que nos oriente, que nos aconselhe, né? Então, nós precisamos urgentemente ser árvores que dá fruto para se comer, árvore que tem sentido de existência. E quantos de nós estamos perdidos sem uma direção, sem um sentido e significado para a nossa existência? Enquanto Deus está nos convidando urgentemente a frutificarmos. Frutificarmos porque o machado está posto à raiz. E a vontade de Deus é que a igreja seja uma igreja operante, atuante, né? Na sociedade. Na sociedade. Precisamos ser relevantes na nossa sociedade, no trabalho, nas escolas, nas faculdades, né? Na nossa vizinhança, na nossa rua, né? Quantas pessoas que na rua da sua casa nem se sabe que é crente, ou na verdade sabe que é crente, mas não deseja ser crente por causa da conduta que a pessoa tem, né? Mas que nessa noite, nesta oportunidade, a gente consiga ser pessoas produtivas, pessoas que têm fruto para oferecer, para se comer. E você, nós precisamos entender uma coisa: frutos para se comer. Tem muita pessoa que até fruto, até tem alguma coisa para oferecer. Mas só que o problema também existe se a gente é fruto podre. Se a gente é um fruto que vai ser oferecido, mas que vai fazer mal. Já viu que você pega às vezes uma fruta, ela tá vistosa, é um fruto que você olha por fora, você fala assim, meu Deus do céu, que maçã, que morango, que caju perfeito, aquela fruta que você gosta, assim, você olha assim por fora e fala assim, meu Deus do céu, né? Mas na hora que você dá a mordida, que você sente que tem alguma coisa ali, você descarta. Você fala assim, não dá, não desce. Porque se você comer, você vai passar mal. Então a gente precisa ter esse fruto que é oferecer algo que a pessoa tenha prazer em se alimentar. Prazer em degustar, prazer em saborear. Então, o que a gente precisa aprender também, o fato de Jesus, ele é leve, ele é suave, ele é leve. O meu pastor se chama Marco Sérgio, né? Meu pastor se chama Marco Sérgio, ele foi transferido agora no início do ano, né? E nós começamos agora em um novo setor aqui de Goiânia, a obra, né? Pegamos uma igreja aí que já estava bem assim defasada, né? E nós topamos esse desafio junto com o nosso pastor, né? E no dia do culto de despedida na igreja, um dos líderes recebeu oportunidade, né, para falar alguma coisa. E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando um dos nossos líderes falando que o nosso pastor
ele torna o serviço a Deus, o fazer a obra, o exercer o ministério leve. E isso é muito bom. Quando você faz a obra com prazer, com desejo, com vontade, porque alguém traz leveza, não é por obrigação, não é por um sentimento de que não tem ninguém para me impor, então vai você mesmo. E o nosso pastor, eu posso testificar também a mesma coisa, que o nosso pastor ele tem essa dádiva, né, essa graça de tornar o serviço a Deus leve. E isso é uma característica de Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde, né? E ele também vai dizer assim, ó, aprendei de mim que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, né? Então o que a gente precisa urgentemente é ser pessoas que facilitam o trabalho, não ser pedra de tropeço, não ser aquele que sempre é o leve trás, é o que puxa para trás, que não apoia, que se põe um trabalho na mão, eu só vê a dificuldade, mas que a gente seja um exército grande, extremo, posicionado, vocacionado, que ama a obra, que deseja a obra, que avança, que marcha, né, em direção à vontade de Deus. Porque olha só o que o versículo, já estou finalizando, irmão, é assim, ó, que junto ao rio, a sua margem, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. E diz, ó, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Sabe o que eu entendo? Que a obra de Deus não é para a gente perder tempo, é para a gente fazer de forma voluntária, de forma que a gente não desperdice energia, tempo, mas que a gente avance de todo o nosso coração sem perecer com fruto, né? E ele vai dizer assim, ó, nos seus meses produzirá novos frutos. Ou seja, 2023, nós estamos no início do ano, no primeiro mês, nos primeiros dias, né? Já finalizando aí o mês, mas eu gostaria de falar para você que Deus tem novidade para gente. Se você é alguém que ministra, né? Deus tem novos frutos. Lembra da parábola do talento? Não fica só com um. E o um que você tem não enterra. Vamos multiplicar. Vamos em busca do segundo dom, do terceiro dom, da melhoria, do aperfeiçoamento. Mas que você saiba e receba essa palavra aqui. A gente vai produzir frutos, novos frutos, né? Ó, nos seus meses produzirá novos frutos, ou seja, no nosso tempo, dentro daquilo que Deus chamou, vai ter coisas novas, né? Que a gente creia nisso, que vai ter novos frutos, que vai ter mais oportunidades, e porque, olha só, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, ou seja, o novo fruto, o entregar de uma nova responsabilidade se vem por quê? Porque a orientação, as águas, a purificação, a orientação vem do santuário. Então, mais uma vez, eu reafirmo: congregue, tenha um pastor sobre você, tenha uma autoridade espiritual, né? Você não pode reger você mesmo, a sua vida, né? Como assim, Decker? Eu não posso reger na minha vida? Não, você não pode agir sozinho, né? Não pode agir sozinho por conta própria, porque quando se fala de reino, o súdito se submete à vontade do rei. E o rei da nossa vida é Jesus. E o que Jesus está mandando a gente fazer, para a gente se submeter a isso. Quantas pessoas estão com a síndrome de Lúcifer, né? Ele, é, ele já acha que é semelhante a Deus, que ninguém pode mais assim, trazer alguma coisa, né? E a gente precisa dessa humildade de Jesus,
Jesus, ele foi batizado por João Batista. E João, quando vê a Jesus, disse assim, não, é eu que tenho que ser batizado por ti. Mas Jesus, não, deixa por hora, João, para que se cumpra toda a justiça. Então, devemos, como um exército, entender que um exército tem um comandante. O comandante presta satisfação ao seu maioral, porque é uma hierarquia. Então, a gente precisa entender que, como instituição, existe hierarquia. Como igreja, somos iguais, mas também com diferenciação que cada um recebe o dom. E se você enterra o seu dom, você vai ser considerado um servo inútil. Mas se você multiplica, você daqui a pouco vai ouvir, entre para o gozo do seu Senhor, né? E isso é o que tem preparado por herança, né? E finalizo dizendo para você, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Não olhe para você pensando que você não é capaz, que você não consegue, que você não vai conseguir realizar alguma coisa, porque você recebeu de Deus um dom e o seu dom não é inútil. Você é a resposta de Deus para muitas pessoas. Você é alguém que vai servir de alimento e de remédio. Talvez você possa se perguntar, por que eu estou passando tudo isso? Mas é Deus te dando experiência, te dando força, gerando em você testemunho, para que quando você testemunhe, você possa servir de remédio para pessoas que estão enfermas, pessoas que estão machucadas, pessoas que estão aí feridas. Então, você entenda que nenhuma restauração é vã. Tudo tem um propósito. E se tem um propósito, tem Deus. E se tem Deus, vai edificar, vai mudar o cenário, vai fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Minha oração pela Igreja do Senhor Jesus, espalhada pela face da terra, que a gente queira urgentemente fazer parte do projeto de Deus para este ano de 2023 e para o tempo que Ele proporcionar, que sejamos nós um instrumento daquela hora para ser usado. Meu tempo vai passar, o tempo do irmão Damião vai passar, e a gente precisa entender que o tempo passa, novas pessoas vão surgir, e que a gente possa estar facilitando o trabalho, o acesso, para que a obra do Senhor siga caminhando, tenha continuidade, né? Então, Deus em Cristo Jesus abençoe cada um de nós. Você, aonde você estiver, você possa se prontificar a ser um soldado deste grande exército e que você saiba que você é alguém que é a resposta de Deus para esse tempo e para esse momento. As experiências que você vive hoje são experiências que vão servir para curar alguém ali na frente. E que você vai poder orientar. E olha, eu fui por esse caminho aí não é bom, vai por esse, porque eu já vivenciei, eu já passei, tem história para te contar, tem um testemunho para te dizer. E aí a gente vai ser frutos, aí a gente vai ter frutos, e a gente vai ser uma árvore que tem fruto para oferecer, né? Uma árvore também que não tem fruto, ela pode gerar uma sombra, mas não cumpre o seu papel principal. Então, que Deus em Cristo Jesus nos faça florescer e que nesse tempo a gente se prontifique a ser agentes do reino de Deus e o reino de Deus expanda
ou você sendo útil, ou você sendo um trabalhador da última hora. Você não está olhando para o salário, está olhando para o seu Senhor. Quando você olha para o seu Senhor, você vê nele suficiência para que você trabalhe, que você se gaste e se deixe gastar pelo reino de Deus. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Espero ter aí somado, né? Acho que a gente falou isso cerca de 20 minutinhos. E eu quero orar por você. Deus, em Cristo Jesus, nós abençoamos o teu povo. Não sei até onde vai o alcance dessa palavra, mas que essa palavra seja uma palavra que cure, restaure, liberte e que edifique. Teu nome seja glorificado, Senhor. Teu nome seja exaltado para todos. Que a gente possa viver para ti com mais certezas, com mais alegria e com maior desenvoltura. Deus, que nós não nos paralisemos com as percas e com as dificuldades. Sabe? Que a gente acredite no poder restaurador de Jesus. Que a gente acredite no poder do nosso Senhor e que Ele possa nos guiar, nos conduzir, nos alegrar, nos fazer vencedores. Faz-nos, Senhor Deus, árvores plantadas junto a este rio e que dá, Senhor Deus, fruto na estação certa e que a gente seja como cura, como remédio para as pessoas que tiverem acesso a nós. Cura-nos para que nós possamos curar. Restaura-nos para que nós possamos restaurar. Sara-nos para que nós possamos sarar. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Deus. Deus abençoe você.